Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos iniciando as gravações deste novo ano, 2025, um ano em que, assim como todos, nós também buscamos a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, para compreendermos melhor o propósito de Deus em nossas vidas e podermos viver da melhor maneira possível mesmo com os desafios, com as adversidades, com os problemas que nós temos, mas em Cristo Jesus nós podemos ser mais que vencedores. Mas como conduzir a nossa vida para que nós possamos realmente receber essa bênção de Deus e em Jesus Cristo sermos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo? Nós só temos uma maneira de fazer isso, colocando a palavra de Deus em prática. Nós sempre falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós nos voltamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que observar que ali nós temos as diretrizes, as orientações de Deus para que nós possamos viver da melhor maneira possível, mesmo no mundo corrompido pelo pecado. É possível que nós tenhamos paz, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos felicidade, que nós tenhamos bons relacionamentos e cultivemos boas amizades e tenhamos, de fato, paz e harmonia dentro da família. Este é o propósito de Deus para todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Um salmo que é conhecido de todas as pessoas, né, que se voltam para a Bíblia, muitas pessoas que até nunca leram a Bíblia, mas têm a Bíblia em casa e muitas vezes deixa esse salmo aberto ou marcado na sua Bíblia, é o Salmo 91. É um salmo muito importante que nós temos na Bíblia, e os dois primeiros versículos desse salmo, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esses dois primeiros versos que iniciam o Salmo 91, eles já nos trazem muita reflexão, uma meditação profunda daquilo que nós precisamos para conduzir a nossa vida de maneira que nós possamos realmente viver o melhor do que Deus está nos oferecendo. No versículo 1, ele coloca de uma maneira geral, porque Deus não faz acepção de pessoas, então o salmo é colocado para todo aquele que quer se aproximar de Deus, todo aquele que quer seguir as orientações divinas. Então ele não especifica uma pessoa, um povo, ele não especifica uma nação, ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Agora, existe um fato aqui que vai estar ligado de uma maneira bastante condicional. Quando ele fala, a sombra do Onipotente descansará. Então, o descanso, a sombra de Deus, ele só acontece para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que quer dizer isso? É aquele que se coloca debaixo da autoridade de Deus, debaixo da sombra de Deus, aquele que deixa Deus escondê-lo, que deixa Deus protegê-lo, que deixa Deus guardá-lo. Este vai encontrar o descanso que Deus está promovendo para ele. E, curiosamente, quando nós olhamos para a sociedade moderna, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais se expondo nas redes sociais, se expondo no Facebook, no Instagram, em todos os sistemas de mídia. A pessoa gosta de se apresentar, ela gosta de se expor, mas a palavra de Deus aqui nos diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você fica mais descansado quando você é resguardado em Deus, não quando você se apresenta nas redes sociais, não quando você se expõe ao público,
Mas quando você se esconde em Deus, você alcança um descanso maior, você alcança uma paz maior. Então, se você quer, de fato, um descanso, comece por buscar habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, deixe Deus guardar você, deixe Deus cuidar de você. Um detalhe importante desta expressão do versículo 1 é que ele fala que o esconderijo do Altíssimo, o lugar onde Deus está, tem que ser a nossa habitação. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa por lá. Porque habitar e lugar de passagem são duas coisas muito diferentes. Para as pessoas que viajam muito, até por causa do trabalho, eu sou, né, uma dessas pessoas que acaba viajando por causa do trabalho. Então, quem viaja muito acaba ficando em hotéis e cada hora está numa cidade diferente, num hotel diferente, e muitas vezes é confortável estar nesses lugares, mas ali não é um lugar de habitação, ali é um lugar de passagem. Tem muita gente que na relação com Deus também faz a mesma coisa. Ele busca lugares confortáveis, mas que não sejam lugares de habitação, sejam lugares de passagem. Então, eles passam por Deus, recebem alguma coisa de Deus, se sentem satisfeitos, mas não transformam a presença de Deus em habitação. Então, o que a palavra de Deus nos diz é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando você transformar a presença de Deus em habitação e não apenas um lugar de passagem, você vai ter um descanso permanente e não só um refrigério momentâneo, mas você vai ter de fato um descanso permanente. E aí sim é que você vai para o versículo 2, onde você vai poder dizer do Senhor, que é o que diz o texto aqui: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa expressão só acontece para quem convive com o outro, para quem realmente conhece o outro, para quem compartilha a vida com o outro. Então, o que você pode dizer de Deus? O que você pode dizer de Deus já nesse início do ano de 2025? Ele, de fato, vai ser o seu Deus. Seu Deus, Deus é um título, não é um nome. É um título como prefeito, como governador. Deus é um título ao soberano do universo. A questão é, ele vai ser soberano na sua vida? Você vai permitir que Deus seja Deus de fato na sua vida? O que você dirá de Deus? Ele é o seu refúgio quando você precisa de orientação, de consolo, de instrução, quando você precisa de descanso, refazer as suas forças, você se volta para Deus? Então, ele é o seu refúgio. Um outro detalhe: Deus é a sua fortaleza. O que é uma fortaleza? É um lugar de proteção, é um lugar resguardado, é um lugar onde a pessoa, quando precisa de se resguardar de ataques inimigos, ele vai para este lugar, para uma fortaleza. Então, quando você está diante de Deus, quando você está diante dos problemas, das adversidades da vida, você se volta para Deus, tendo Ele como a sua fortaleza, tendo Deus como, de fato, aquele que vai cuidar de você, vai te proteger das ações do inimigo contra a sua vida. Então, o que você vai dizer do seu Deus? Seu Deus é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, e acima de tudo, o que ele coloca no final do versículo 2: nele eu confiarei. Você confia de fato no Senhor? Você confia em Deus? Você confia que ele está ouvindo as suas orações, que ele está cuidando de você, que ele está dirigindo os seus passos, que ele está orientando tudo de todas as formas para que você seja bem-sucedido? Então, observe que esse texto, nos dois primeiros versículos, ele traz uma possibilidade a todas as pessoas, mas ele traz uma condicionalidade
para aqueles que realmente recebem o Senhor como seu Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se você quer descanso, e no 2025 você tem que fazer de Deus a sua habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é só passar por lá nos momentos de aflições, nos momentos de necessidade, nos momentos de angústia, mas é conviver, é compartilhar a vida com Deus, é habitar junto com Deus e permitir que Deus habite em você, juntamente com você. Aí sim você vai poder dizer que o Senhor, o seu Deus, ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e que você confia nele. Confiar é colocar a palavra de Deus em prática. Tudo aquilo que nós confiamos, nós de fato colocamos em prática. Quando nós acreditamos em uma informação, nós colocamos essa informação em prática. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós colocamos a palavra de Deus em prática. Confiar é exercer esta expressão de confiança que todos nós temos que ter em Deus. Então, se você quer descanso à sombra do Onipotente, você tem que habitar juntamente com Deus e confiar nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Desta maneira, você será certamente, em 2025, você vai ser a cada dia mais que vencedor, superando as aflições do dia a dia, sendo dirigido pelo Espírito Santo e em Cristo Jesus ser de fato mais que vencedor para a eternidade. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem e que eles façam, de fato, da tua companhia a habitação deles para que possam ter o descanso necessário, refazer as suas forças para vencer tudo aquilo que o mundo tem proporcionado. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela provisão de cada dia. E em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.